Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 15 de junho de 2025, domingo, né? Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 34, a morte de Moisés, tá? Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, desde Gileade e Dan. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa no momento, João 3:30. Deus, eu te peço que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo, Deus, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra genuína, pura, como ela é, linda, perfeita e maravilhosa. Deus, eu te peço que eu diminua. Senhor Deus, que eu venha assumir, que o Senhor venha aparecer. E me ajuda a ter humildade e sabedoria da tua palavra, que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que Jesus venha ser exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade e Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes disse, eu a darei a seus descendentes, permitir que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Oh, aleluia. Meu Deus, né? Você vê como Deus, né? Ele vem trabalhando com Moisés, né? O chamado de Moisés, igreja, foi um chamado tremendo, né? Então, assim, ele levou esse povo para entrar na terra que Deus havia prometido aos patriarcas, né? Como vem relatando aqui, né? Mostrando a dimensão ali da região, né? Das terras. Mas Moisés, ele não entra por causa de um momento de cansaço, vamos dizer, de estresse emocional, muito, o povo falando na cabeça dele. E a gente sabe, né, que quando ele tá, né, Deus, ele pede para ele falar com a rocha. Ele tá tão estressado que ele só chama ele e Arão e fala assim, ó, vai lá, fala com a rocha vai verter água para vocês, ela vai dar água para vocês, né? E Arão vai junto com Moisés, ouve a palavra do Senhor, mas quando chega lá, o povo tá atormentando tanto Moisés que Moisés, povo, aí Moisés fere a rocha, né? Quando Moisés feriu a rocha, foi a sentença de morte para ele e para Arão, né? Por quê? Ficou parecendo que ele não confiou nas palavras do Senhor. Né? E isso foi muito ruim aos olhos de Deus, né? O que Moisés fez, né? Isso Moisés sendo homem, um servo de Deus temente, sendo um servo de Deus, que Deus fala Moisés, homem manso. Não, Deus tinha qualidades maravilhosas de Moisés. Para Moisés levar aquele povo. O Senhor falou com Moisés, né? Ali no Monte Sinai, né? E falou assim, assar sardia, Manuel, por favor, mas não se queimava, né? O Senhor falou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu estás santo é. Naquele monte Sinai foi dado as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos para o povo de Deus, né? E Deus falava tremendamente com Moisés. Moisés subia no monte Sinai, Moisés ficava 40 dias em jejum. Foram 2 vezes. Então a igreja é tremendo. E ali, por causa de uma desobediência, um cansaço de Moisés com este povo, que Moisés estava cansado, né? De bater, vamos dizer assim, na pedra, né? Na rocha. Então, igreja, a gente vê. Então, depois de tudo que Moisés fez, aí ele fere a rocha, né? E aí Deus não deixa ele entrar. A igreja é muito difícil o que Moisés passou, tá? E a gente vê que. Mas por que que Moisés feriu? Porque ele estava cansado também na igreja, aquele povo falando ali, né? As águas de Meribá, e ele fere a rocha, gente. Olha só, é muito difícil, sabe? Às vezes eu fico pensando, né? O quanto que Moisés sofreu com esse povo, porque esse povo era um povo misericórdia, obstinado, né? E ali Moisés, ai Jesus, né? Passa por toda essa situação, né? Então, a igreja, a gente vê que não é fácil, né? O que Moisés passou. Não é fácil, não é fácil, não é fácil,
né? O que Moisés passou ali com esse povo, tá? E tô tentando lembrar aqui, procurando aqui pra me mostrar pra vocês onde é que tá essa... Aqui, ó. Ah, não, aqui é as águas de Mara. Né? Aqui é as águas de Mara, que o povo murmurou também. O povo murmurou na água de Mara, né? E Moisés estava lá firme, o povo simplesmente murmurando. Mas vamos tentar achar aqui. Depois que eu achar, eu falo pra vocês onde é que tá bom? Então, e o povo sempre ali, gente, pegando em cima de Moisés. Então, assim, não é fácil, igreja, não é fácil ali o que Moisés passou. E por causa desse povo, né, Moisés não entrou na terra que mana leite e mel, tá? Por causa do quê? Por causa da falação desse povo, da confusão desse povo. Resumindo, o resumo da história, vamos continuar aqui, depois eu acho lá pra vocês, que agora minha cabeça não tá lembrando onde é que tá. E aí diz assim, permitiu que você visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela, né? Então, igreja, Moisés subiu, ele viu em obediência à ordem do Senhor, porque Moisés ele era muito obediente, tá? Ele simplesmente vacilou nessa hora lá com o povo, tá? A terra que prometi. E aí, diz assim no 5, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera, né? Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje, ninguém sabe aonde está localizado seu túmulo, né? Então ele foi, ninguém achou, né, o túmulo de Moisés, né? Uns dizem que o Senhor tomou Moisés para si, eu não sei, mas eu sei que ninguém achou o túmulo de Moisés, né? O servo do Senhor. Querendo ou não, ele era o servo do Senhor, né? E aí, diz no 7, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Então ele continuava forte, por quê? Porque Deus era quem sustentava Moisés, tá? Igreja com 120 anos, tá? É cerca de 3 gerações ele viveu ali, né? Viveu no Egito ali, a gente sabe, na matança das crianças. Depois foi de Faraó, depois fugiu de Faraó, 40 anos, ficou no deserto. Com 80 anos ele teve um encontro com Deus e com 120 ele morre, tá? No 8, os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período do pranto do luto. Eles choraram aí durante 30 dias, né? 30 dias de choro. Aí diz no 9, ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Então, houve uma transferência ali, né, do espírito que estava sobre Moisés para Josué, tá? E isso é tremendo. Arabanassude, como é lindo, 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 né? No 10, em Israel, nunca mais levantou profeta como Moisés, quem o Senhor conheceu face a face. Deus falava face a face com Moisés, ó, igreja. E Deus não deixou ele entrar, tá? Moisés era o homem que Deus escolheu, falava face a face. Gente, era tremendo, gente do céu. Né? A história de Moisés, esses estudos que a gente teve aqui, a gente viu como Deus falava com o povo de Israel, né? Com Moisés, com o povo de Israel através de Moisés, tá? No entanto, que a gente sabe que Arão e Miriam ficou bravo e teve muitas outras histórias lá que o povo se revoltou por causa disso, por inveja, né? E Miriam ficou até leprosa no 11. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas, e o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Né? Ninguém, né? Até a vinda de Jesus, né? No Velho Testamento, ninguém viveu o que Moisés fez. Até a vinda de Jesus, tá bom? Porque é o único que foi superior a Moisés, graças a Deus, que foi Jesus, aleluia, né? Que é o nosso mediador, que é o sumo sacerdote, né? Mas na linhagem do povo de Israel que não aceitou Jesus, né? Foi Moisés, tá bom? Então, E depois disso, nunca mais se levantou profeta como Moisés. Levantou Jesus, mas eles não aceitaram, né? Complicado. Não enxergaram o Messias, né? O enviado de Deus, aqueles que ia redimir o povo de Israel. Mas glória a Deus, né? Que nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E a gente sabe do poder desse nome, desse sangue maravilhoso que é sobre a mim, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, né? Como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Aleluia, né? Nós temos um mediador, né? Que é Jesus Cristo. O povo de Israel teve Moisés, né? E nós temos Jesus, que é o único e o sumo sacerdote perfeito, né? Que fez o sacerdócio perfeito e está em pé à direita do Pai, né? Os demais sacerdotes faziam sacrifício aceitável até hoje, né? Com o povo de Israel, mas nós temos o sumo sacerdote eterno. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E um domingo friozinho, meu Deus, não consigo nem tirar o pijama. Fiquem na paz.